Oi, gente, boa noite. Finalmente saiu a aula dos injetáveis, né? Eu fiquei devendo para vocês. Há um tempo atrás teve um parecer médico sobre essa questão de injetável invasivo. Eu postei nos stories, teve muitas perguntas, muitos questionamentos. Eu prometi que daria uma aula sobre isso esclarecendo, só que essa aula não saiu. E por sorte, graças a Deus, a doutora Maria Fernanda entrou em contato comigo. E quando ela entrou em contato comigo, na hora eu já falei assim: ah, tá aí a minha aula de injetáveis, está resolvido, porque nada melhor do que quem realmente entende de lei para poder falar de lei, né? Então eu acho que vai ser muito mais proveitoso do que se eu estivesse falando, né? Eu nem sei falar os termos direito. Então, queria agradecer muito ela ter aceito esse convite, né, de expor, né, o que ela ia falar só para mim, ela já fala para todo mundo, então agradeço muito. E aí vocês podem fazer as perguntas, pode colocar no chat que eu vou passando as perguntas para ela. Deixa agora. Legal. Espera aí, deixa eu te colocar. Pronto. Pronto. Boa noite, pessoal. Bom, a gente faz igual o youtuber, né, Pri? Bom dia, boa noite, boa tarde. Isso, exatamente. Porque depois as pessoas vão estar assistindo, né? Seja lá de que horas você esteja assistindo, a gente espera que esteja tudo bem com você, que essa aula te ajude de alguma forma, né? Que te abra aí caminhos, e que de repente você possa mandar suas dúvidas, fazer suas sugestões, adicionar o que precisa ser adicionado, né? Porque aí a gente pode deixar depois, né? A hora que o vídeo ficar salvo, a gente deixa na descrição o seu Instagram, contatos para as pessoas irem deixando as dúvidas também, né? Isso. Aí eu vou pegar o teu link, vou botar. Tô tentando fazer um canal no YouTube. Ainda não tô meio devagar, gente, nessa coisa de criar os vídeos e fazer pauta, entendeu? Porque você tenta fazer uma pauta, daqui a pouco vem uma coisa que você não estava esperando, vem uma decisão de urgência, enfim, vamos fazendo que a gente tenta ser moderno, né, Pri? Isso. Eu estou imaginando aqui vocês todos como se fosse uma aula presencial, né? Em que vocês pudessem, opa, olha, até perdi aqui vocês de mim, em que vocês pudessem me assistir, né? E que a gente pudesse se conhecer pessoalmente, mas de qualquer forma, estamos aí, né? Estamos aí para nos conhecermos, né? Eu aproveitei aqui a arte que a Priscila fez, que a doutora Priscila fez, e explicar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo aqui, né? Uma pessoa totalmente fora da área da saúde, né? O que uma pessoa de fora da área da saúde está fazendo, meio que fingindo que entende um pouco para tentar ajudar vocês nessa loucura que é a habilitação, né? Na saúde estética, nessa loucura que é a área da estética, que é uma área que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo, né? E que atrai tanta gente para trabalhar e que a gente gosta tanto, que a gente ama, que a gente se transforma, que a gente projeta sonhos e realiza sonhos, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande. Eu vou dar uma pincelada nisso rapidamente também, que eu acho que merece ser falado, né? Mas a grande questão da saúde estética, né, no Brasil hoje é a habilitação para os injetáveis, né? Porque os injetáveis, eles são aí o centro das atenções, né, dos procedimentos estéticos, né, começando com o Botox, que foi lá uma compreensão nova, né, da toxina, alguns anos atrás, que causou uma revolução aí na vontade das pessoas de manter uma aparência mais jovem, né? E a partir daí a gente começa a reescrever toda a nossa vontade, toda a nossa história em relação ao que a gente projeta para o futuro, né? A gente fica vendo nas redes sociais as mulheres cada vez mais jovens, a J.Lo cada vez mais linda,
E aí você vê preenchimentos e outros procedimentos, e emagrecimentos, né? E tudo isso atrai cada vez mais profissões e novas tecnologias são criadas o tempo inteiro, porque não para, né? A gente não para de descobrir coisas e repensar coisas. E aí os profissionais do direito vão indo atrás disso, porque vocês sabem bem, você trabalha com isso, né? Você trabalha com estética. Você sabe que entra nessa área de habilitações, e isso envolve, às vezes, um pouquinho mais do que a vigilância sanitária da sua cidade, do que o curso que você vai escolher. Isso, às vezes, depende de decisões judiciais, às vezes parece um pouco confuso, parece um pouco estranho. Então, eu estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho isso para vocês, né? Passando pela questão da habilitação dos injetáveis, né? Que foi um dos pontos que, quando eu fui conhecer a doutora Priscila, né? Que é uma professora que conhece muita gente e é uma pessoa capaz de trazer dúvidas, né? De muitos alunos, que a gente acabou tocando nesse assunto, né? Por ela ser fisioterapeuta, né? E a questão polêmica da permissão de injetáveis para a fisioterapia, né, que ainda está polêmica, que ainda está dependendo de uma regulamentação do conselho, que o pessoal fica esperando, né, e não vem. E aí algumas pessoas, alguns vendedores de insumos, alguns órgãos de fiscalização ainda perseguem, de certa forma, né, o fisioterapeuta, dizendo que ele não pode, o fisioterapeuta quer fazer o curso, mas ele não consegue fazer o curso, né? Aí ele se sente habilitado, mas ele não consegue trabalhar às vezes. Então a gente tocou nesse assunto e desse assunto fomos falando dos outros profissionais da saúde estética, né? Disso a doutora Priscila me pediu para falar um pouquinho do nosso ponto de vista jurídico sobre essa questão dos injetáveis, né? E os profissionais da saúde estética, eu gosto de chamar dessa forma, saúde estética, né? Porque, embora para vocês seja muito óbvio, né? Como profissionais de saúde, todos, né? Médicos, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, né? Até os biólogos e os próprios esteticistas, né? Como para vocês é muito. Se, gente, se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, que é bastante gente, né? Acho que eu esqueci de alguém, não sei, eu tô aqui pensando. Né? Eu vou fazer uma sigla assim, para não esquecer de ninguém. Mas não se sintam mal se eu esqueci de alguém. Como vocês são da área da saúde, né? E tem vem ali da prática de biológicas, né? Tem essa compreensão aí. Já vem a estética como uma questão de saúde, né? Por envolver medicação, envolver atendimento direto do paciente, envolver cuidados, né? Pré-procedimento, pós-procedimento. Mas para a gente no judiciário não é muito assim que a gente vê, porque a gente não é da área da saúde, né? A gente não trabalha com isso. E a gente vê estética como uma questão quase que separada, olha que loucura, quase que separada da saúde, assim. A gente vê como se fosse um produto que você está vendendo. Então, isso é uma coisa a se pensar, é uma coisa polêmica, uma coisa que vocês têm que ter em mente, a gente também vai pensar lá no final disso, tá? Então, assim, não é só saúde, embora para mim já tenha essa visão de que cada vez mais próximo da saúde, né? Que a própria Organização Mundial da Saúde diz que bem-estar faz parte, né, do ideal de saúde, e a estética, ela é estritamente ligada ao bem-estar, né? Eu vou te Principalmente na interromper um sociedade. pouquinho, assim. Pode falar, Pri. Eu concordo completamente, só que eu acho que isso daí é muito culpa dos profissionais não se comportarem como profissionais da saúde e dos profissionais se comportarem mesmo como tá vendendo um produto, né, e não vendendo um serviço. Então, eu acho que isso é responsabilidade dos profissionais, a maneira como as pessoas de fora enxergam a gente, né? E realmente existe esse preconceito de muita gente.
E a estética, ela acaba ficando, muita gente enxergando a estética como futilidade, Exatamente. né? Exatamente. E quando a gente vai lá no tribunal ou defender vocês, ou reivindicar os direitos de um paciente que sofre algum dano estético, é visto dessa forma, né? É visto como com um certo preconceito, que a gente tenta, enquanto advogado, a gente tenta quebrar, sabe? E isso é muito prejudicial. É prejudicial para para os trabalhadores, né, da saúde, é prejudicial para é prejudicial para o paciente, né? Eu acho que prejudica todo mundo. Essa visão mercantilista, né? É justamente isso, doutora, é justamente isso que atrapalha, né? Bom, o que a gente precisa levar em consideração, que aí sempre que eu olho assim o que o pessoal tá perguntando, né? O pessoal gosta muito da pergunta pode, não pode, né? Pode, não pode, pode isso, não pode aquilo. Eles devem te perguntar, né, Priscila? Pode, isso pode, aquilo não pode. E a gente que é advogado, meu trabalho enquanto advogada é relativizar o pode, não pode, sabe? Porque quem diz pode, não pode, pelo menos na cabeça dele é o juiz ou a lei. A gente já faz um raciocínio de ir relativizando. Isso é normal, porque é assim que a gente trabalha enquanto democracia, né? A gente vai construindo coisas. Vocês vão criando as tecnologias, vocês vão aplicando as tecnologias e a gente vai tentando, e a gente vai atrás enquanto sociedade, né? Tentando ensinar a sociedade a conviver bem com isso tudo. E vai mudando, né? Como as leis vão mudando com o tempo. Então, o que era legal, o que era muito bacana na década de 60, hoje já não é tão bacana, né? Que ainda falta muita coisa hoje. Nossa, mas falta tanta coisa hoje ainda para fazer. A gente vai correndo atrás. Então, a gente que é operador de direito, nosso trabalho é esse. A gente vai sempre correndo atrás, a gente vai tentando adequar as coisas. Então, por isso que eu não trabalho muito com pode e não pode. Nosso negócio é depende, sabe? Mas o que eu preciso passar para vocês entenderem o básico assim desse raciocínio, para depois vocês tecerem as suas dúvidas, as suas questões em relação a isso, é um sistema básico que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Isso aqui é uma pirâmide bem simplona, certo? Bem simplona, que ela pode ser, a gente pode estudá-la de uma maneira mais completa, mas aqui é bem simples para vocês entenderem. A gente tem uma Constituição Federal, que é uma lei lá em cima, e ela tem uma hierarquia superior às outras leis. Então, disso você entende que tudo que vem abaixo dela tem que se adequar a ela. Tudo que foi feito antes dela continua valendo se estiver dentro dos preceitos dela. E aí, abaixo dessa Constituição Federal, tem as leis federais, estaduais e municipais, que são leis, e aí a gente vai seguindo uma hierarquia, né? É igual militares, assim, eles têm uma hierarquia, um obedece o outro, né? E lá embaixo estão as portarias, as resoluções e outros atos normativos que a gente chama de infralegais, né? Que eles são lei também, mas eles têm uma hierarquia abaixo da legislação, né? A legislação federal, estadual e municipal. Dentro aí desses, eu falei desses dispositivos lá embaixo, porque dentre eles estão as resoluções dos conselhos profissionais de vocês, né? Que são aqueles, a normativa básica que vocês seguem, né? Que vocês precisam conhecer, precisam seguir, né? E o que eu recomendo para todo mundo, independentemente de qual seja a sua profissão, né? Que você conheça o código de ética da sua profissão, né? Porque nem sempre a gente tem em mente tudo todos os dias, o tempo inteiro. Às vezes você acaba esquecendo alguma coisa. É claro que o básico a gente sabe, mas às vezes tem detalhes que você precisa conhecer, né? Esses são dispositivos infralegais. Uma resolução do teu conselho profissional, seja ele qual for, é o código de ética da tua profissão. E é interessante que você siga ele, porque quando os conselhos eles fiscalizam o nosso trabalho, eles vão muito em cima do que a gente está fazendo, se está dentro do código de ética, principalmente, porque hoje a gente lida com redes sociais, e redes sociais são um prato cheio para a gente se perder no código de ética, né? Às vezes a gente
acaba fazendo alguma coisa que não é muito bacana, enfim. Para a gente compreender, né, quem tem habilitação para fazer tal coisa, sim ou não, basicamente o que vocês veem no dia a dia de vocês é a habilitação através das resoluções dos conselhos, né? Então o meu conselho profissional, por exemplo, sou biomédico, meu conselho profissional lá lançou uma resolução que autorizou o biomédico a elaborar, a executar procedimentos estéticos invasivos, né? Ou, sou farmacêutico esteta, né? A farmácia estética tem uma resolução e essa resolução me habilitou a trabalhar com isso. Inclusive, os farmacêuticos estão com problema agora, né? Porque o Conselho Federal de Medicina, quando não é o Conselho Federal de Medicina, são outras sociedades médicas e associações, enfim, sindicatos médicos tentam derrubar essas resoluções de conselhos que são as que habilitam, né? Então, fica nessa briga aí. Um tenta derrubar a resolução do outro e outros nem têm resolução, que é o caso dos fisioterapeutas. Então, qual que é o raciocínio que a gente, que é advogado, faz, né? Para defender vocês e para elaborar pareceres jurídicos, né? Que vocês podem utilizar como uma tentativa de legitimar o trabalho de vocês, muitas vezes a pesquisa de vocês, né? Porque toda a área que envolve injetáveis, ela é circundada de pesquisa e vocês têm que pesquisar, né? Tem que pesquisar, tem que publicar, né? A gente precisa muito disso, porque existem muitos recursos que ainda não são normatizados, nem regulamentados, porque não existem estudos suficientes. Então, vocês têm que estudar, vocês têm que... Como é que faz, Fernanda, né? O nosso raciocínio jurídico, gente, lembra dessa pirâmide, tá? Ela vai principalmente em cima da lei e não da resolução do conselho. Então, vocês têm que ter sempre essa noção. Vocês têm que saber, independentemente da sua profissão lá, né? Então, qual é a tua profissão? Qual é a lei que criou a minha profissão? Certo? E a da lei que criou a tua profissão, você vai verificar se você tem uma habilitação, uma legitimação, se você é legitimado a trabalhar com saúde estética ou trabalhar com injetáveis, principalmente. Certo? Se dentro lá da tua profissão, da lei que definiu a tua profissão, existe uma função que você possa desempenhar com um injetável, certo? Então, o que você vai quebrar a cabeça aí para fazer é achar a legislação que criou a tua profissão, né? E disso você vai ver se a resolução do teu conselho está certa, se ela não está, se de repente ela pode ser cancelada ou não, porque é isso que o Conselho de Medicina faz. Eles vão lá na resolução, vão lá na lei que criou, na resolução, e aí se a lei que criou, se a resolução ela não está muito a favor da lei que criou, se ela não está obedecendo aí essa hierarquia, eles conseguem anular, né? Então, é o que estão sofrendo aí os farmacêuticos, tá? Né, já recorreram, vai demorar mais um tempo para ser julgado, mas, né, analisando a legislação que cria a profissão do farmacêutico, realmente é complicado manter a resolução, né, que habilita a farmácia estética, tá? Então, assim, não entre em pânico, porque tudo demora muito, né? Mas tudo pode acontecer, né? Então, a gente tem que estar preparado em relação a essa questão de habilitação. Não é motivo para pânico, mas a gente tem que se preparar, tem que conhecer a legislação da nossa profissão, né? Eu vou dar o exemplo aqui da fisioterapia, que é um exemplo que serve para o pessoal entender essa questão de hierarquia de normas, né? A fisioterapia ela foi criada por um decreto-lei de 69, na época da ditadura militar ainda. E esse decreto-lei, ele foi, a gente chama de recepcionado, quer dizer que assim, eles pegaram, analisaram o decreto, né, fizeram uma análise no Tribunal Constitucional, que é o STF, em um determinado momento, e entenderam que ela se encaixa completamente na Constituição Federal, então assim, continua valendo. E esse decreto-lei diz que a atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente.
Privativo quer dizer o quê? Que é exclusivo, que só ele pode executar esses métodos, certo? Então, se eu preciso de uma atividade para restaurar a minha capacidade física, eu vou onde? Eu vou no fisioterapeuta, né? Eu não posso ir no médico, eu não posso ir no biomédico, eu não posso ir no dentista, eu tenho que ir no fisioterapeuta. Fisioterapeuta que faz isso. Então, quando você for trabalhar na saúde estética, você tem que ter isso em mente. O meu trabalho, né, lá na fisioterapia, esse trabalho que eu estou desempenhando aqui, ele deixa a pessoa bonita? Deixa. Mas ele contribui com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física, né, do meu paciente, dessa pessoa? Se a resposta for sim, você é legitimado por lei, independentemente do que o teu conselho profissional diga, certo? Porque você tem uma função que é privativa sua, só o fisioterapeuta pode fazer. Então, sempre que você tenha, tanto que, né, você coloca o nome dermatofuncional, né, doutora Priscila? Né? Sempre que você tenha uma função, um trabalho que, por mais que seja estético, ele tem esse condão de reabilitar, de avaliar, reabilitar, conservar a capacidade física do teu paciente, ele vai estar sempre legitimado, você vai estar sempre legítimo. Você tem sempre esse argumento, independentemente do que a sociedade médica diga, do que o próprio paciente de repente diga, né, do que as outras profissões digam. No caso da fisioterapia, eu vou citar aqui esse exemplo, porque é uma polêmica, né? E eu vejo muito, assim, pessoal de outras áreas me perguntar, né? Nossa, mas eu vou dar um curso tal, de harmonização, e será que fisioterapeuta pode, né? Por que pode, por que não pode, enfim. Então, eu gosto sempre de ilustrar o caso da fisioterapia, porque é bastante interessante, né? Vocês entenderem. O código de ética da fisioterapia, ele tem um lance que primeiramente, né, que é o mais importante que eu vejo abaixo da lei, que fala que é a atividade privativa, que é no artigo 9º, fala dos deveres, né, e um deles, a grande maioria das profissões da saúde tem isso, né, utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos ao seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda de qualidade de vida do ser humano. Então, assim, se a gente pensar num tratamento funcional, por exemplo, né, para um dano articular, vamos pensar uma coisa bem grave, assim, né, recuperação de movimentos. Aí você, como fisioterapeuta, sabe que existe já um tratamento mais avançado para isso, só que ele depende de um recurso injetável, né? E aí? E aí, no meu ponto de vista de advogado, você tem a obrigação de se atualizar e de ir atrás desse recurso. Porque se você vai priorizar a recuperação física do teu paciente, você está dentro da lei, certo? Nem que a gente tenha que, eventualmente, lá na frente do conselho, mostrar, levar o prontuário do teu paciente, como às vezes a gente precisa fazer, né? A gente leva o prontuário do paciente e fala, olha aqui, o paciente se recuperou, o paciente não estava andando, passou a andar, né? Então, só para ilustrar isso aí, a obrigação, a resolução ali trabalhando junto com a lei e você obedecendo a isso. Só que aí no caso dos físicos, olha, tem uma coisa, isso aqui que eu ia passar para vocês. No próprio Código de Ética, eles colocam um preceito que, no meu ponto de vista, é ilegal. Que fala assim, ó, é proibido ao fisioterapeuta praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia. E aí acaba resultando no que está acontecendo com vocês. Vocês têm os recursos, vocês conhecem os recursos, mas vocês não estão podendo, vocês se sentem, né, coagidos a não aplicar, porque estão esperando regulamentação. Regulamentação é burocracia. Então, isso que é a estética, a fisioterapia, né? Eu não vou nem falar da estética, mas a fisioterapia deu um salto nos últimos anos que foi muito grande, né? Muito grande. Então,
Eu considero que a minha faculdade já está totalmente, a faculdade, né, os conhecimentos da faculdade já está muito ultrapassado, né? Eu até coloquei nos stories, depois que eu coloquei as enquetes sobre os injetáveis para ouvir a opinião do pessoal, eu até coloquei alguns aparelhos, tipo assim, né, que hoje, né, tanto é que a maioria do pessoal do meu Instagram nem ouviu falar. Eu me senti muito velha quando a maioria estava respondendo que não conhecia, né? Então, é uma profissão relativamente nova, né? Porém, que desenvolveu muito grande. E essa resolução é uma resolução antiga, né? Sim. Não acompanhou o salto que deu. Isso que eu estou falando para vocês. O nosso trabalho enquanto advogado é correr atrás e ver, né, o que precisa ser revisto aí. No meu ponto de vista, esse inciso aí que fala que você é proibido de praticar uma coisa que não esteja regulamentado é ilegal, no meu ponto de vista. Tá? É claro que é um ponto de vista de uma advogada, pode ser que o juiz entenda de outra forma, outra pessoa entenda de outra forma, enfim. Eu vejo as resoluções da fisioterapia sempre muito controladoras, assim. Elas tentam manter o fisioterapeuta sob controle o tempo inteiro, né? Vendo essa necessidade de regulamentação de tudo e tal. O que se faz muito bem, assim, por exemplo, na dermatofuncional, essa necessidade de residência, né? De fazer nas especializações, as horas de residência e tal, é muito interessante, é muito bonito ver o quanto essa dedicação, né, que vem da regulamentação e tal. Mas é um pouco, a gente chama isso um pouco de excesso de poder regulamentar, sabe? Porque é uma norma infralegal que está bloqueando a tua obrigação legal. Ela está indo contra a sua lei. Porque na lei fala que você é exclusivo na reabilitação, né, do paciente. Então, você teria que ficar lá trabalhando na moda antiga, esperando eles regulamentarem, só para você não andar fora da linha, né? E isso aí é um pouco antiético. Porque pensa, se você, enquanto profissional, você conhece aquele profissional ultrapassado, que quer fazer só os procedimentos ultrapassados, você olha para ele e você vê como um profissional antiético, né? Então, isso é bastante complexo, né? E isso aí que eu coloquei novamente na ideia da pirâmide aí para vocês, né? De vocês terem uma liberdade para executar a profissão que vocês escolheram dentro da legislação dela, né? Que vocês estão atendendo a legislação, né? Quando vocês entendem que vocês têm a exclusividade para reabilitar. Eu coloquei RDC para eu lembrar, sabe? Reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física, porque são verbos diferentes, eu estou tentando gravar, né? Que para vocês são coisas diferentes, né? Para a gente é tudo assim, reabilitar. Para mim, assim, quem reabilita é o fisioterapeuta, né? Mas para vocês tem uma diferença técnica aí que é interessante, né? Então fica a própria resolução se contrapondo. Enquanto você tem a obrigação de se atualizar, você tem que ficar esperando o conselho regulamentar. E aí vocês falam assim, Fernanda, vamos então esperar regulamentar, vamos dar um jeito de resolver isso aí, né? Então isso aí que o pessoal tá, né? Será que no caso concreto, será que lá no meu dia a dia eu não posso dar uma esquecida nessa parte aí, né? Porque eu vou estar sendo mais antiético se eu ficar esperando cair do céu, né? Então, por isso que a gente já está relativizando tudo e vendo o fisioterapeuta como apto, habilitado para trabalhar com os injetáveis, né? E a gente entra na grande questão dos injetáveis, né? Que é a ideia da concorrência médica, porque para os órgãos médicos, né, para os profissionais médicos, mas principalmente os órgãos representativos da medicina, né, o injetável é exclusivo da medicina, né? Eles tentam colocar, compreender, publicizar esse entendimento, né? Como muitos procedimentos estéticos são de exclusividade da medicina, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com direito médico,
eu não estava muito bem dentro dessa dinâmica, não tinha ainda me inteirado dessa dinâmica. E quando a gente começa a trabalhar com direito médico, a gente faz especialização e tal, tudo é muito focado na defesa médica, né? E aí a grande maioria dos colegas acaba sendo um grande defensor do ato médico, assim, né? A defesa médica, ato médico, então a gente vai atrás de tudo que é médico, de tudo que é regulamentação médica, de tudo que é parecer médico. E os pareceres da medicina tratam, assim, procedimentos a laser, né? Enfim, olha, vou te dizer, 15, tem um parecer que até chama 15 procedimentos estéticos que são de capacidade exclusiva do médico, de habilitação exclusiva do médico, né? E hoje, se eu for pegar cada um deles, eu vou te dizer que nenhum deles o médico executa, né, hoje em dia, né? Porque o próprio médico, ele geralmente aluga o aparelho e vai a um técnico, né, geralmente fisioterapeuta, para executar o procedimento. E fica tudo muito confuso para quem não entende muito bem, né? Então, se você analisar a lei do ato médico, deixar um pouco de lado o que as representações médicas dizem, né? E você for analisar as palavras da lei, né? Que são as ferramentas do profissional, do operador do direito, né? Que a gente fala, você vai ver que o injetável, ele não é exclusividade da classe médica, certo? Eu coloquei aqui, existe uma lei, existe uma mensagem de veto na lei do ato médico, né? A lei do ato médico, se vocês tiverem a curiosidade de saber, é a Lei Federal 12.842 de 2013. E aí lá, no artigo 4º, parágrafo 4º, né, que diria que é exclusividade do médico, né, a invasão da epidemia com uso de produtos químicos e abrasivos, a invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, existe em toda lei, tem uma parte, né, que fala sobre os vetos e as razões dos vetos. E aí a presidente Dilma, na época, né, quando essa lei foi promulgada, ela vetou esses incisos, né, quando diria que a injeção era exclusiva do médico, né? E ela deu essa razão de veto assim, ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo alguns que já estão consagrados no SUS a partir da perspectiva multiprofissional, né? A injeção, a gente sabe que muitos profissionais trabalham com injeção e foram habilitados e legitimados há muitos anos, né? Em particular, o projeto de lei restringe a execução de punções e drenagens e transforma a prática da acupuntura e privativa dos médicos, restringindo possibilidades da atenção à saúde, contrariando a Política Nacional de Práticas Integrativas, né? Que a gente vai falar, a gente vai acabar pincelando de novo sobre isso, né? Depois, ainda nessa questão, falando sobre habitação de injeções subcutâneas, né, intradérmicas, intramusculares, intravenosas, né, razão de veto, as punções, né, a cateterização. Ao condicionar os procedimentos à prescrição, os dispositivos podem impactar significativamente o atendimento nos estabelecimentos privados de saúde e nas políticas do SUS. Então, assim, basicamente, loucura. Como é que eu vou promulgar uma lei dizendo que é atribuição exclusiva do médico executar funções que eles já não executam há muito tempo, né? E que vai sobrecarregar sobre o SUS, né? Principalmente ali, eu acho que existe um foco ali do SUS e das práticas integrativas, né? Então, por exemplo, a gente falando sobre farmácia, né? Interessante isso, farmacêutico. Né? Existe habilitação ali, que a gente chama de infralegal, para o farmacêutico aplicar as injeções, né? Que a gente vê na nossa prática no dia a dia, há muitos anos, né? Na lei lá não fala exatamente sobre isso, mas na prática você vê aquilo, né? Então, por que ela promulgaria uma lei reforçando essa exclusividade só por causa do Botox? Será que é válido dessa forma?
Então, assim, não tem, a mensagem de Ivete é muito clara, né? Não, esse argumento de que procedimentos injetáveis são exclusivos de médicos é um argumento que já não cabe, não vai, não funciona, né? Se vocês fossem todos aqui fisioterapeutas, né, vocês achariam muito interessante, assim, procedimentos que ainda não foram regulamentados, né, que contrariam aquela questão da necessidade de regulamentação que o Código de Ética de vocês colocam, né, mas que já foram legitimados por outros meios, né, e que incluem injetáveis também, né. Questão de prescrição de medicamentos, né, a ozonoterapia, que também trabalha com injetável, vem ali da Resolução 380, que autorizou a portaria do Ministério da Saúde. Existia a portaria ali que propõe, né, as práticas integrativas, né, doutora Priscila, né, no âmbito do SUS, e entre elas está a ozonoterapia lá legitimada, e depois o conselho de vocês coloca uma resolução lá, fala, ó, o que o SUS diz que precisa de vocês, a gente está autorizando. Aí depois faz algum sentido algum conselheiro vir perseguir algum fisioterapeuta que usa ozonoterapia, sendo que essa portaria, essa resolução autorizou aquela portaria e as outras eventuais portarias que viessem, né, autorizando práticas. Então, assim, não faz sentido perseguição, né, por isso, por não haver uma resolução específica do conselho. Ao meu ver, já existe essa resolução, a 380 já autoriza, mas enfim, né? A ozonoterapia, que eu até citei que existe um projeto de lei, né, para autorização da ozonoterapia, que ela é bastante polêmica, né, muito polêmica, muita gente fala que é charlatanismo, né, que não sei o que, essa parte eu deixo para vocês, porque eu não sou técnica da área, né, assim, parece que ame ou deixe, né, ame ou odeie a ozonoterapia, enfim, não me meto nisso, deixo essa parte para vocês discutirem, que a discussão acadêmica é sempre muito saudável. A mesoterapia que usa injetáveis, que vocês já trabalham com ela há muitos anos, né? Vocês têm autorização para o uso dos fitoterápicos já há muitos anos, né? Mas que, dependendo do ponto de vista, ainda é visto como não regulamentado, né? E a carboxiterapia, né? Existe esse acórdão interessante, o COFITO 293 de 2012, né? Que acaba legitimando. Então, assim, no caso do fisioterapeuta, existem resoluções diferentes, pareceres. Parecer, ele não tem nem o peso da resolução, né? Um acórdão, um parecer, ele não tem o peso de norma infralegal, né? Mas ele é uma análise jurídica do assunto, né, que vale de apoio para vocês começarem a legitimar a atuação de vocês. Então, assim, é uma batalha, né, uma coisa que vai se construindo com o tempo e que faz parte, porque, assim, é como a doutora Priscila falou, foi muito rápido, né, se desenvolveu de uma maneira, parece que as coisas vão fazendo boom e fazem em todas as profissões, porque na minha também, eu já não tenho. Quando eu entrei na faculdade, eu precisava comprar as leis, os livros com os roteiros, a gente chama de vademecum. Tem gente que ainda compra. Eu já não compro, eu já vejo direto na internet, porque assim, muda tão rápido que a gente precisa adaptar isso tudo. Tudo acontece de uma maneira muito rápida, né? Aqui, comentando com vocês, uma questão que impacta os fisioterapeutas e que pode ser interessante para vocês, porque foi uma decisão de poucas semanas atrás que causou muito, né? A questão do STJ ter entendido que o fisioterapeuta ele precisa trabalhar sobre a prescrição médica, né? O médico teria que prescrever o tratamento para vocês executarem, né? Que vocês não poderiam fazer o primeiro atendimento, fazer a prescrição e dar a alta, né? Isso tudo foi bastante estudado e a conclusão, né, do STJ é que realmente
realmente quem prescreve o tratamento de reabilitação teria que ser o médico, e aí a dermatofuncional vai entrar, né? Porque entra em todas as funções da fisioterapia. Mas, né, a gente usando aquele preceito da liberdade de trabalho, né, da liberdade de ofício, o pessoal já recorreu para o STF, e aí vai ser feita uma análise mais ampla, que é uma análise constitucional, que vai analisar toda a sociedade, né, como que as coisas funcionam no dia a dia e ver se realmente vai ficar dessa forma ou não, se vocês vão precisar fazer parcerias com médicos ou não. Isso não tem a ver com os injetáveis, mas eu achei interessante passar, né, para que já que eu estou podendo aqui conversar com vocês, né, já passar, pincelar essa parte, que eu acho que é uma parte que pode ser interessante para vocês, né, e que depois vocês podem mandar aí suas dúvidas, suas indagações sobre isso. Em relação a essa questão dos injetáveis, doutora Priscila, eu acho que é basicamente isso. Assim, eu acho que o cerne a ideia, né, o mais interessante, o mais importante é vocês entenderem que não é ato privativo do médico, certo? Essa compreensão é muito clara a partir das mensagens de veto à lei do ato médico, né? E aí vocês compreenderem também a hierarquia legal, né? Não só para você que é fisioterapeuta, mas para você que é de outras profissões, da biomedicina, por exemplo, que está um pouco ameaçada, porque se você for lá na lei, se você for tentar encaixar a função estética do biomédico, você vai cair naquele inciso que diz que o biomédico precisa trabalhar sob prescrição médica também, né? Se você for farmacêutico, né, você também está um pouco ameaçado, porque se você for lá na sua lei, você vai ver que não existe ali a habilitação direta, né, para a função estética. E quem habilita, gente, muito embora os conselhos tenham feito esse papel, quem habilita não é exatamente o conselho. O conselho não cria lei. O trabalho do conselho é regulamentar e fiscalizar o profissional, fiscalizar se ele está trabalhando com ética, né? Isso pega, porque quando a estética começou a crescer, e o pessoal começou a querer soltar resolução à torta e direito, mas não é assim que funciona. Por isso que o pessoal da medicina está tentando derrubar a resolução com resolução, e às vezes está funcionando, né? Muita gente se sente ameaçado, né? O que fazer? A gente sabe que essas decisões judiciais, elas demoram para acontecer, todas elas vão para um STF, porque todas elas são questões constitucionais, né? Mas precisa, se é necessário, ficar atento, né? É necessário ficar atento, é necessário traçar parcerias, enfim. Doutora Priscila, tem alguma coisa aí para dizer? Então, deixar a minha opinião, né? Eu ainda não trabalho com injetável, né? Estou me preparando para, né? Começar, mas não é uma coisa que eu tenho pressa, não é uma coisa que, como eu já falei, né? Para muitos profissionais, o aumento do injetável, né? O aumento de mais profissionais fazendo trouxe mais trabalho para mim, né? Porque é o que a gente estava falando no começo, ainda não estava gravando, né? Então, tipo, o biomédico pode, né? Muita gente pode, só que não é só o injetável, é uma associação e normalmente esses profissionais não estão preparados para essa associação, né? Eles estão para esses outros tratamentos, eles estão começando a se preparar agora. Então, aumentou muito, né, o movimento para mim. E tem tanta coisa que a gente pode fazer que eu ainda não estudei e que eu ainda não estou dentro do que está legalizado para mim, que eu ainda não estou apta para fazer, porque eu ainda não tive tempo de estudar. Então, eu sou tão sobrecarregada de coisas para estudar que eu ainda não senti a necessidade, né? Eu ainda não senti necessidade. Pode ser que vou sentir? Pode, né? Vai chegar uma hora que eu vou sentir vontade de estudar mais sobre isso. Mas o que eu vejo e o que me preocupa, né? É realmente uma coisa que me preocupa bastante
Inclusive, há algumas semanas atrás, eu dei um workshop sobre precificação e vendas. O profissional, o fisioterapeuta, o profissional da estética, não sabe fazer conta. Não sabe. Não sabe o custo que um procedimento tem ali para ele. E esses produtos são produtos de um valor mais alto, né? E se a gente não tem uma demanda grande para isso, a gente vai ter um prejuízo, né? Porque a gente tem validade, né? Tem um prazo de validade, a gente vai comprar, a gente não vai usar e a gente vai ter prejuízo. Por outro lado, o que o profissional pode pensar? Ah, já que eu vou perder mesmo, já que vai vencer mesmo, eu vou fazer a preço de banana, né? Pelo menos para pagar ali, para eu não ficar no prejuízo. E eu tenho muito medo de desvalorizar muito os procedimentos, né? Pela falta de noção que eu vejo dos profissionais da estética, tá? De uma maneira geral, né? O profissional ele desvaloriza o nosso trabalho, né? O próprio profissional desvaloriza o seu trabalho. Então, se abrir, né, de maneira explícita para todo mundo, a minha preocupação é essa, né? As pessoas não estarem usando o bom senso. Só que aí, isso daí entra na questão do livre-arbítrio de cada um, né? Só que é uma classe que, de repente, pode prejudicar todo mundo. No meu mundo perfeito, no meu mundo cor-de-rosa, eu ainda acredito muito no trabalho multidisciplinar, né? Eu gosto muito do trabalho multidisciplinar, então eu acho que a habilidade ela pode ser adquirida, né? Treino, prática, então eu acho que qualquer profissional vai ter habilidade para trabalhar com qualquer coisa, né? Não é essa a questão. Mas eu acho que mesmo dentro de um espaço, né? Cada profissional pode se dedicar mais a algo, né? E ter esse trabalho em equipe. Né? Eu vejo lá na clínica, a gente acaba trabalhando com várias coisas, né? A gente trabalha com eletroterapia, trabalha com mão, trabalha com dor, trabalha com pós-operatório. E eu vejo lá, entre a gente mesmo, habilidades diferentes de cada uma de nós, né? Então, às vezes, uma tem uma habilidade mais para isso, outra mais para aquilo. Então, eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar. Porém, o medo de todo mundo eu não vou indicar porque depois ela vai pegar meu paciente, né? Então, é uma classe que não consegue trabalhar em equipe, trabalhar todo mundo junto. Todo mundo entra, eu acho que um pouco da ganância do profissional, né? De todo mundo querer tudo para ele, querer, enfim. Mas daí é assunto para outro momento. Mas aí eu tô gostando que... Mas toda profissão é assim, né, doutora? Toda profissão é assim, toda né? profissão Toda profissão é assim. Só que a estética, existe uma ilusão. Existe uma ilusão na estética, né? Porque a estética é a área que mais dá dinheiro, né? Como se a gente não tivesse o esforço para conquistar o dinheiro, né? Então, todo mundo tem essa ilusão na estética, porque realmente é uma área em crescimento? É uma área em crescimento, mas tem os espinhos. Tem, opa! Se eu puder pincelar aqui, dá 5 minutos que eu falo desses espinhos para vocês, porque quando você faz um procedimento dermatofuncional, né? Por exemplo, uma drenagem linfática, que é um procedimento que ele tem um resultado estético, né? Assim, não deixa de ter uma promessa de resultado estético e tal, mas para a gente, a grosso modo, que vê de fora, a gente consegue encarar de uma maneira mais funcional, certo? Tanto que você precisa daquilo, né? Muitas pacientes saem da cirurgia plástica, por exemplo, né? Do pós-operatório, que é um procedimento que 99% das vezes, né? O ato cirúrgico da cirurgia plástica tem uma promessa de resultado estético, né? A pessoa entra para ficar mais bonita, né? Dificilmente né? Claro que tem casos da cirurgia por saúde, por questão de saúde, mas 90% das vezes é para ela sair mais bonita e ela precisa passar pelo dermatofuncional depois para ser reabilitada, né, doutora? Para ela poder passar por aquele processo e um resultado é completamente ligado ao outro,
Mas a gente do judiciário, a gente acaba vendo como de uma maneira um pouquinho mais funcional, porque o resultado do seu trabalho, ele não é tão imediato, né? Não é uma coisa tão imediata como o resultado de um preenchimento, por exemplo, né? Como o resultado de um botox, que é um procedimento que depende de um injetável. Então, assim, para vocês, né, no meu ponto de vista de advogada, é muito mais tranquilo você poder trabalhar com um procedimento, uma terapia, né, que tenha essa dependência manual em relação ao seu esforço, ao tempo, né, ao tempo de tratamento que o seu paciente vai trabalhar com você, né, em relação a trabalhar junto com esforços de outras profissões, isso é muito interessante, porque isso, do ponto de vista jurídico, diminui um pouco a sua responsabilidade ou sua aparência de responsabilidade, claro, que não estou diminuindo a responsabilidade de vocês, nem a obrigação de serem bons profissionais, mas assim, juridicamente, né, na aparência, né, vocês não têm uma obrigação tão forte de resultado quanto a obrigação do cirurgião plástico, por exemplo, que muitas vezes está dependendo da paciente, está dependendo de vocês, está dependendo de fatores externos, mas ele aguenta sozinho o rojão, né? Na hora que não dá certo, né? Tem uma infecção, tem uma recorrência, às vezes a paciente não segue para as operatórias, ela não faz drenagem, porque é uma coisa que vocês veem sempre, né? E aí ele segura o rojão sozinho, porque pro judiciário ele tem uma obrigação de resultado, né? Muito Ó, e eu mais digo ampla. mais, tem muita complicação que foi provocada pelo profissional que fez o pós-operatório. Ah, então. Entendeu? Então tem muita complicação que o próprio profissional causa, só que o Uhum. médico não se atenta para isso. Pois é, Entendeu? E aí o médico segura o rojão sozinho, ele segura o rojão sozinho, né? porque Porque pro ninguém imagina paciente que a causa pode ter sido da má execução nem do profissional. imagina, nem imagina. Porque para o paciente também, né, para a aparência, para o juiz, para o paciente, para o perito, geralmente isso quem segura o foco mesmo é a responsabilidade do médico, né? E às vezes acaba sendo bastante injusto com eles, né? A gente vê muito isso, né? Principalmente da conduta do paciente. Então, se vocês querem segurar esse rojão, bem-vindos ao mundo da harmonização, né? Porque a harmonização, no meu ponto de vista de advogada, ela não difere em nada da cirurgia plástica, né? A diferença é que a cirurgia plástica é muito mais invasiva, a pessoa precisa, claro que envolve uma responsabilidade muito grande em termos de anestesia, né, de tempo de repouso, envolve muito mais treino, prática por parte do profissional, mas para a gente que é do direito, que a gente que é de humanas, a nossa dinâmica de compreensão é a mesma. Você vai fazer um procedimento lá de preenchimento, a tua responsabilidade é a mesma do cirurgião plástico que vai fazer uma plástica, porque você vai ter uma obrigação de resultado da mesma forma que ele tem, certo? Então, não adianta a gente tentar convencer, muitos advogados já tentaram convencer o judiciário de que também é funcional, de que os procedimentos estéticos também são funcionais, também envolvem saúde, também são sujeitos à intercorrência, nem sempre é culpa, né? Nem sempre é uma questão ligada à conduta do profissional, né? Por isso que um advogado para te defender, até pelo lado do paciente, interessante que seja um especialista, mas para defender o profissional da saúde estética tem que ser um especialista, senão ele não consegue defender, tá? Porque é uma questão muito complexa. Então, assim, se você trabalha com injetáveis, pode ser que você entre aí para a área do funcional, né? Ali, tratamento das articulações com injetáveis, enfim, mas se você for trabalhar com estético, principalmente com a harmonização dermatofuncional, que é o que o pessoal tem visto, e com a harmonização para os biomédicos, para os farmacêuticos, para os enfermeiros, eu acho que eu tinha esquecido de falar dos enfermeiros no Eu começo. acho que foi. Não é? Dos enfermeiros, estetas e tal. Se você for entrar nessa área da harmonização, você vai
assumir ali a bomba. Parece lindo, parece cor de rosa, literalmente, mas não é tão cor de rosa, não é tão fácil. Envolve muita responsabilidade, então tem que ser um amor muito grande, né? Então aí a gente coloca o estético contra o funcional, o estético contra a intercorrência, o resultado contra a expectativa, né? Porque você tem uma obrigação de resultado, e esse resultado, ele é um pouquinho subjetivo, né? Nossa, é totalmente subjetivo, né? Então, eu falo um pouco subjetivo porque, assim, né, que eu tento defender no judiciário, assim, a pessoa não precisa, às vezes ela, enfim, tem uma intercorrência, porque você não pode garantir uma coisa, gente, como quando você é profissional, trabalha com isso, né, é um ser humano, é um organismo, você não pode, você não pode garantir, né, mas você tem que, a pessoa tem que estar pelo menos mais bonita. Ela não pode sofrer uma intercorrência e ficar mais feia. Uhum, sim. Porque isso acontece. Isso acontece E isso muito. é que não pode acontecer. É. No ponto de vista do judiciário. No ponto de vista da saúde, acontece. Né? Se você não faz uma anamnese bem feita, de repente a pessoa tem uma condição que você não detectou, e aí ela vai sofrer uma intercorrência e vai ficar mais feia. Né? E você vai ter que ou comprovar isso muito bem provado e convencer todo mundo, ou senão você vai segurar a bomba, né? Então, por isso que é complexo. E por isso que eu trago para vocês, assim, e nesses últimos minutos, uma coisa que vocês têm que ter em mente, assim, quem for trabalhar com injetáveis, principalmente na área da estética. Eu acho que em todas as áreas, de todas as profissões da saúde, isso tudo é fundamental hoje em dia, tá? Até tratamentos, assim, amplamente funcionais. Você vai fazer um tratamento ginecológico, né? Você vai fazer um tratamento, uma reabilitação física, qualquer tratamento, eu acho que é muito importante. Mas para quem trabalha com estética, saúde estética, né, injetáveis na saúde, é fundamental que você tenha os seus documentos, certo? Lá, então você tem que manter a tua ficha do paciente, com a tua ficha, o prontuário do teu paciente amplamente preenchido, né, que eu falo que é uma tríade, né? Se você for fazer um tratamento longo ali, que geralmente a gente faz um parcelamento, tal, um tratamento, é importante você ter um contrato simplificado para você poder cobrar o teu paciente, prever aí essas questões financeiras. E o termo de consentimento, que você vai passar a natureza do procedimento, né, como ele é feito, qual é o produto que você vai usar, né, do que esse produto é feito, como que ele vai reagir no organismo e os riscos que você tem, né? Então você precisa passar para o paciente e o paciente tem que consentir com isso. O termo de consentimento é uma obrigação legal a partir do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então hoje em dia você não tem só um paciente, você tem um consumidor, né? E consumidor quase sempre tem razão. Então você que tem que provar os cuidados que você teve, né? Então, por isso que eu gosto de trazer essa parte para vocês, desses 3 documentos, para que vocês tenham isso em mente, assim, né? Vai começar a trabalhar com injetável, ou dependendo do tratamento que você faz, aí a carboxiterapia, né? A mesoterapia. É muito importante que vocês, além de fazer a documentação que vocês gostam de fazer, né? O antes e depois, tudo aquilo, que vocês tenham esses documentos para vocês poderem se defender. Porque a realidade hoje, ela é mais amarga, né, doutora? Então, vou deixar meu contato aqui e eu já, que nem eu estava falando, hoje em dia o Instagram é nosso cartão de visita, né? Então já tem aí o nosso QR Code do Instagram. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar por e-mail, entrar em contato para a gente tirar as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, né? Se alguém tiver alguma dúvida e já quiser tirar agora, pode, ou se não se importar de ligar o microfone e falar, ou se preferir deixar no chat. E aí eu tenho. Bom, eu acho que que eu recebi, né? Os profissionais perguntaram, a maioria já foi. É bem o pode, não pode, né? Pode isso, né? Pode isso, não pode. É bem
dessa maneira objetiva, que aí você já explicou muito bem. E em relação assim, por exemplo, eu não estou conseguindo comprar o Botox, né? Não estou conseguindo comprar tal produto. O que a gente pode fazer em relação a isso? A gente liga para você. Pode muita gente consegue, quando o fornecedor tem essa resistência, muita gente consegue comprar com parecer jurídico, né? Então, acaba sendo uma forma de você conseguir. Alguns conselhos, né? Depende da circunscrição do seu conselho profissional, alguns conselhos também fazem esse serviço de responderem, né, ao questionamento desses vendedores e tal. Então, depende muito, né, de qual é a tua profissão, do que você está passando, quem é esse... Na verdade, assim, eu não entendo muito bem porque que os vendedores não vendem. Então, porque tem alguns, igual teve uma pergunta lá, que ele disse que ele não está conseguindo comprar quantidade maior, tipo a ampola maior, ou a ampola menor, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, restringe o que pode e o que não pode comprar. Não faz sentido. Eu preciso ouvir isso de um vendedor, porque assim, eu procurei nas normativas da Anvisa. Gente, eu procurei tudo antes do evento da ANAFIM, né, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Injetável, para entender, né, por quê. Eu fui atrás de tudo, mas assim, não achei. Não achei nenhuma normativa que vede, entendeu? Não achei. Claro que a prescrição, né, não pode vender para mim, que sou advogada, né? Tipo assim, eu não poderia prescrever, né? Então, se estiver dentro das possibilidades de prescrição da profissão, não faz sentido. Aí, se você quer comprar desse fornecedor, é interessante você ter um parecer jurídico, né? Geralmente o pessoal manda, ou você entrar numa associação da tua classe, né? Existem, a maioria das classes tem associações para defesa de procedimentos injetáveis, ou procedimentos estéticos, enfim. E aí, geralmente, elas fornecem esses pareceres, né? Mas procure um advogado que é especializado nessa área para ele fazer um parecer jurídico e você conseguir mandar e conseguir comprar, né? Se essa é a tua vontade. Uhum. Então, né? Então vocês já sabem, liga para ela. Recentemente fui me inscrever em um curso de injetável e não aceitaram porque sou fisioterapeuta. Segundo eles, o Crefito de Sergipe não libera. Aí, É da mesma forma. parecer jurídico. Então, já liga para a Maria Fernanda, já chega lá na frente com a advogada. Ou senão você vai fazer o curso com um dermatofuncional que ministre cursos, né, nessa área. Que aí, como ele é fisioterapeuta também, ele também vai aceitar você, lógico. Vai aceitar o fisioterapeuta, né? Ai, que discriminação, gente. Né? É muito complexo, né? É muito complexo. Mas vamos lá, né, gente? Vamos continuar, vamos estudando. Quem já trabalha com injetável, quem já trabalha, e aí, para não desvalorizar as técnicas, não atrapalhar a vida de todos os coleguinhas, faça o meu workshop de precificação para aprender a colocar o preço, se valorizar. Legal. Vou deixar o link aqui embaixo também, né? Para conseguir cobrar e cobrar o preço justo, né? Porque aí qualquer coisa que acontece tem ali, né? Enfim. Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Não, acho que respondeu todas as nossas dúvidas e queria te agradecer pela tua disponibilidade em ajudar a gente, né, com essas dúvidas. Era uma dúvida muito comum. Agora eu vou deixar a aula salva. Quem não pôde participar depois vai assistir. Então, eu queria te agradecer todo mundo que participou aqui. Eu sei que todo mundo chega cansado da clínica e já entra aqui direto na aula, então eu queria agradecer todo mundo. Eu que agradeço, doutora. Eu agradeço a possibilidade de a gente trocar mais ideias, né, sobre isso. Quanto que a gente aprende, né? A gente estava falando aí das enzimas, né?
E eu estou sempre aprendendo, porque eu tenho que aprender para poder apoiar vocês. Até coisas técnicas, assim, que às vezes eu falo, meu Deus, eu não vou ter condições de entender qual é a diferença entre enzimas e lipolíticos. Meu Deus, meu Deus. Eu fico até com medo quando eu peço para explicar, mas eu preciso entender. Porque o dia a dia de vocês é muito corrido, né? Então, principalmente quando eu trabalho com... quando eu faço documentos, né, os termos de consentimento e tal, eu acabo indo fazendo esse trabalho de pesquisa, que para vocês é mais fácil, né? Porque vocês trabalham com isso, mas que não dá tempo de fazer. Então, eu vou atrás de todos os riscos, a gente pesquisa tudo, é um trabalho que eu gosto de fazer ele bem feito. E por isso que eu gosto muito de conversar com vocês, né? Foi um grande prazer tê-la conhecido, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, porque eu entendo também que como muita coisa é nova, então às vezes não tem literatura, às vezes é difícil a pesquisa, né? Você entender. Aí a gente acaba tendo informação ali de fornecedor, aí tem conflito de interesse nas informações, a informação não é verdadeira, né? Tem uma série de coisa envolvida, né? O apelo comercial, como a gente já comentou. Então, se você precisar, pode me perguntar que eu te ajudo. Obrigada. E essa questão do apelo comercial, né, que a doutora Priscila estava falando, gente, quanto mais você promete, mais você apela na rede social, mais eles cobram o resultado de você. Então, assim, cuidado com isso, né? Porque a própria questão das fotos também, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que você está divulgando um tratamento e tem uma foto de resultado ali, você está comunicando que é aquele resultado que a pessoa vai alcançar, né? Você está prometendo, como se fosse um produto, né? Que a doutora falou, é como se fosse um produto, não tem muita diferença em relação a um produto pronto. E na rede social, ninguém vai colocar o resultado mediano, né? Todo mundo vai colocar aquele resultado de impacto. Isso quando não edita, né? O resultado. E é pior ainda, né? E é pior ainda, porque aí vai aumentando a expectativa de todo mundo que te procura. Então, eu acho muito delicado trabalhar com foto. Acho muito, muito, muito delicado. E é delicado mesmo. A gente tem que ter muito bom senso, gente. Não caiam nessa loucura de todo mundo faz, eu também faço, tal, porque depois, na hora de pagar a conta, você vai ter que pagar sozinho. Às vezes a conta não fecha também, né? Porque aí você vai ter um número maior de pacientes insatisfeitos, né? Exatamente. E cada tratamento, cada procedimento, que nem tratamento como os tratamentos de harmonização, são tratamentos caros, mas se você tiver que indenizar um paciente, muitas vezes é um valor que vai te quebrar, sabe? Então é complexo isso, tem que tomar muito cuidado. Não é tão simples quanto parece, tá, gente? Tem muito não quero desencorajar, mas tem muito assunto que a gente pode conversar, né, gente? Com certeza. A gente pode criar mais coisas com a doutora Maria Fernanda, né? Tipo, elaboração de contrato com as pacientes, elaboração de termo de consentimento, né? Ela pode prestar muita consultoria para gente. E você pode me ensinar também essa questão dos dermatofuncionais, né? Os tratamentos, porque a gente aprende mais sobre harmonização, que é o que o pessoal precisa. Mas às vezes tem outros tratamentos que eu tenho certeza que são delicados. Tem várias coisas, assim, igual, por exemplo, que eu acredito que a mudança do nome veio por orientação legal, né? Que é depilação definitiva, né? Não se usa mais esse termo, né? Do laser ser uma depilação definitiva. Ninguém mais promete isso, porque eu imagino que deve ter tido muito problema. E uma outra coisa também que é massagem redutora. Lembra que quando era massagem redutora, agora ninguém usa mais massagem redutora, é só massagem modeladora. Por quê? Porque não reduz. Exatamente. Né? Modela, mas não reduz. E o laser é a mesma coisa, não é definitivo, né? Então, essas duas coisas que são procedimentos mais comuns, né? Que eu percebi essa mudança no termo. E com certeza foi por muito problema que deve ter acontecido, né? Com certeza. E às vezes, se você não é condenado, não entram na justiça, porque são procedimentos com valor um pouco mais baixo, e às vezes o paciente fica desencorajado, assim, mas a dor de cabeça na clínica, né?
seu dia a dia, você tem que ouvir o paciente reclamando. Sim. É uma coisa que desencoraja a gente, ou deixa a gente insatisfeito, ou acaba com a nossa saúde mental, às vezes, né? Você tem que trabalhar, você tem que se atualizar. E ainda tem que ouvir reclamação, né? É uma coisa muito chata. Então, vamos desenvolver aí, a gente acredita muito no conhecimento, né, doutora? Vamos desenvolver ideias para a gente conversar e passar para os alunos, né? Para a gente fortalecer aí. Podem contar comigo. Combinado, então. Muito obrigada, Grande tá? As prazer. meninas estão agradecendo aqui no chat, tá? Eu agradeço a todos vocês, gente. Obrigada pela presença, que eu sei que não é fácil. Vocês devem estar cansadíssimos. Agora vocês vão poder descansar. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau, boa noite. Boa noite.